Você já sentiu que há algo dentro de você pedindo para ser ouvido? Como se tudo o que você fizesse, tudo o que buscasse, não fosse suficiente para preencher aquele vazio profundo que você carrega dentro de si. Talvez você tenha tentado preenchê-lo com coisas externas, relacionamentos, posses, o reconhecimento dos outros, mas não importa o quanto você chegue longe, sempre sente que algo está faltando. Esse é o grito silencioso do seu inconsciente, como Carl Jung descreveu, uma parte de você que busca ser reconhecida, aceita e, acima de tudo, valorizada. É possível que você não tenha se dado conta disso até agora, mas você sentiu aquela desconexão entre o que você mostra ao mundo e o que você realmente é. Uma luta interna, uma sensação de estar vivendo uma vida que não te pertence, como se estivesse preso em uma versão sua que você criou para se encaixar em um molde imposto por outros. Mas dentro de você existe uma verdade que precisa ser ouvida. Uma verdade que só você pode ouvir quando decide olhar para si mesmo profundamente, sem medos nem máscaras. Este é o momento em que te convido a tomar uma decisão consciente, uma decisão que vai mudar tudo o que você conhece. Valorizar quem você é. Não é uma frase motivacional simples nem um conselho passageiro. É um ato de reconciliação consigo mesmo. É abraçar todas as partes do seu ser, até mesmo aquelas que você tentou esconder ou negar por medo do julgamento ou do rejeito. É aprender a se amar exatamente como você é, com suas sombras e suas luzes, com suas virtudes e defeitos. Essa é a verdadeira transformação que Jung nos ensinou. É um processo que só acontece quando dizemos: eu sou digno de amor exatamente como sou. Mas o que talvez você não saiba é que esse caminho em direção à autenticidade não é fácil. É uma jornada que exige coragem, porque para valorizar a si mesmo, você primeiro precisa se enfrentar, se deparar com o que Jung chamou de sombra. Essa parte de você que prefere não ver, que prefere esconder, porque contradiz a imagem perfeita que você quer projetar para o mundo. São aquelas inseguranças, aqueles medos que você tentou esconder, aquelas partes de você que acha que são indesejáveis. A sombra não desaparece porque você ignora, pelo contrário, ela cresce e se manifesta de formas que te fazem sofrer. Pode surgir na forma de relacionamentos tóxicos, de insatisfação constante, de sentimentos de vazio que você não entende. Você já se sentiu preso em um ciclo, repetindo os mesmos erros uma e outra vez? Esse é o poder da sombra. A sombra não é um inimigo. É um convite para olhar para dentro de si e entender o que te impede de seguir em frente. Porque, quando você decide enfrentá-la, aceitá-la, amá-la, você começa a liberar uma energia poderosa, uma energia que antes estava presa nos seus medos, nas suas dúvidas, na imagem falsa que você queria projetar. E essa energia se transforma em sua força, seu motor para transformar sua vida. Ao decidir se valorizar, você não está apenas liberando essa energia presa, também está protegendo sua essência. Você está entendendo que nem tudo merece seu tempo, nem sua atenção. Você está aprendendo a dizer não ao que não ressoa com você, ao que não te nutre, ao que não te eleva. E quando você faz isso, quando começa a escolher o que te fortalece, a colocar limites claros, você envia uma mensagem muito poderosa para o seu inconsciente. Eu sou digno do melhor. E de alguma forma, o mundo começa a refletir essa mudança. As pessoas certas começam a aparecer na sua vida. As oportunidades começam a se alinhar. E o mais importante, você encontra uma paz interna que antes parecia inatingível. Talvez agora você esteja se perguntando: isso realmente é possível? Eu posso realmente mudar minha vida só com valorizar quem eu sou? A resposta é sim. Jung acreditava que o propósito da vida não era a busca de uma felicidade superficial, mas a busca por uma vida plena, vivida em alinhamento com o seu ser autêntico. Quando você decide ouvir a si mesmo, quando decide ser honesto consigo, começa a ver a vida de uma forma diferente. As mesmas situações que antes te frustravam, que te faziam sentir preso,
começam a se transformar em lições, em oportunidades para aprender e crescer. Jung descreveu esse fenômeno como projeção. O que você vê nos outros não é apenas uma característica externa, é um reflexo de algo dentro de você. Você já se pegou criticando ou admirando algo em outra pessoa, e de alguma forma aquele sentimento te parecia familiar? Talvez o que você ama ou detesta nos outros seja algo que você ainda não reconheceu em si mesmo. E o que acontece se você fizer essas perguntas com honestidade? O que acontece se você começar a olhar para esses aspectos com uma mente aberta, disposta a aprender e integrar aquela parte de você que você tem evitado? É nesse momento que você realmente começa a recuperar seu poder. Quando você percebe que não é uma vítima, mas um participante ativo da sua própria vida. Você tem o poder de mudar, de reescrever sua história, de fazer novas escolhas que te levem para onde você deseja estar. E, apesar desse processo poder ser desafiador, o mais bonito é que cada passo que você dá, cada pequena vitória que você conquista, te leva mais perto daquela versão de si mesmo que você sempre soube que poderia ser. A transformação não é um processo rápido. Exige tempo, paciência e, acima de tudo, um esforço constante para desafiar as crenças limitantes que você carregou por tanto tempo. Crenças como não sou o suficiente, preciso mudar para ser amado, não posso ser eu mesmo porque não vou me encaixar. Essas ideias se sentem como correntes invisíveis que te prendem, mas, uma vez que você decide questioná-las, descobre que elas têm muito menos poder do que você imaginava. O verdadeiro poder está em você, na sua capacidade de decidir quais crenças adotar e quais deixar para trás. Ao longo desse processo, é inevitável que você enfrente dor. Mas essa dor não é aquele tipo de sofrimento que você sempre teme. É uma dor que nasce do crescimento, uma dor que te empurra para um novo nível de consciência. E é aqui que Jung nos convida a mudar nossa perspectiva. A dor não é algo a ser evitado, é algo a ser abraçado, como o fogo em uma floresta. A princípio, o fogo parece destruidor, mas na verdade está limpando o terreno para que novas formas de vida possam florescer. Assim funciona a dor. Ela limpa e abre espaço para novas oportunidades, novas possibilidades. Essa dor do crescimento não é só uma sensação de sofrimento, é um convite para aprender mais sobre si mesmo. E é nesse espaço de caos e confusão que a verdadeira mudança começa a tomar forma. Por isso, quando você se deparar com aqueles momentos de desconforto, de dúvida, lembre-se de que você está no processo de transformação. Não está retrocedendo, está evoluindo, está vendo as coisas de uma nova perspectiva, de um nível mais alto de consciência. No início dessa jornada de autoconhecimento e autenticidade, é normal que surjam dúvidas. Você vai se questionar. Haverá momentos em que se sentirá perdido, quando as vozes externas tentarem desviar você da sua verdade. Não é assim que acontece quando algo realmente importante está em jogo. As vozes do mundo, as opiniões dos outros, as expectativas que te impõem. Todas elas tentarão fazer você duvidar de si mesmo. Mas é exatamente nesses momentos que você deve se lembrar de que essa jornada é sua, e só sua. E se decidir caminhar com coragem, vai deixar para trás tudo o que te limita, tudo o que já não ressoa com quem você realmente é. É provável que você sinta uma tentação de buscar a validação externa, porque é assim que fomos ensinados, não é? Que o nosso valor está no que os outros pensam de nós, no que esperam de nós. Mas, quando você decide se valorizar, começa a notar algo maravilhoso. Você deixa de precisar da aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesmo. Em vez de viver para agradar aos outros, você começa a agir a partir da sua própria verdade, do que você realmente acredita, do que te preenche de propósito. Essa mudança não passa despercebida. No começo, é algo sutil. Mas aos poucos você vai perceber como as pessoas certas começam a surgir na sua vida,
como os relacionamentos que realmente importam se aprofundam. E, ao mesmo tempo, você vai perceber que aqueles relacionamentos que te drenavam, que te desgastavam, começam a desaparecer. É como se, de repente, algo dentro de você te desse a capacidade de ver as coisas com uma clareza que antes você não tinha. Você começa a fazer escolhas que te nutrem, que te fortalecem, que te aproximam mais da vida que você deseja viver. Isso é o que Jung quis nos ensinar. A vida não se trata de buscar a felicidade superficial ou conquistas vazias. Trata-se de encontrar uma plenitude que só pode ser alcançada quando você vive alinhado com o seu ser autêntico. E quando você começa a viver dessa maneira, começa a notar padrões na sua vida que antes pareciam invisíveis. As coisas que antes te frustravam, que te faziam sentir preso, começam a se transformar em lições, em oportunidades para aprender e crescer. Jung descreveu esse fenômeno como projeção. O que você vê nos outros não é apenas uma característica externa, mas um reflexo de algo dentro de você. Já se pegou criticando ou admirando algo em outra pessoa e, de alguma forma, esse sentimento te parecia familiar? Talvez o que você ama ou detesta nos outros seja algo que você ainda não reconheceu em si mesmo. E o que acontece se você fizer essas perguntas com honestidade? O que acontece se você começar a olhar para esses aspectos com uma mente aberta, disposta a aprender e integrar aquela parte de você que você tem evitado? É nesse momento que você realmente começa a recuperar seu poder, quando percebe que você não é uma vítima, mas sim um participante ativo da sua própria vida. Você tem o poder de mudar, de reescrever sua história, de fazer novas escolhas que te levem ao lugar onde você deseja estar. E apesar de todo esse processo ser desafiador, o mais belo é que cada passo que você dá, cada pequena vitória que você conquista, te aproxima mais daquela versão de si mesmo que você sempre soube que poderia ser. A transformação não é um processo rápido. Exige tempo, paciência e, acima de tudo, um esforço constante para desafiar as crenças limitantes que você carregou por tanto tempo. Crenças como: não sou o suficiente, preciso mudar para ser amado, não posso ser eu mesmo porque não vou me encaixar. Essas ideias são como correntes invisíveis que te prendem, mas, uma vez que você decide questioná-las, descobre que elas têm muito menos poder do que você imaginava. O verdadeiro poder está em você, na sua capacidade de decidir quais crenças adotar e quais deixar para trás. Ao longo desse processo, é inevitável que você enfrente dor. Mas essa dor não é aquele tipo de sofrimento que você sempre teme. É uma dor que nasce do crescimento, uma dor que te empurra para um novo nível de consciência. E é aqui que Jung nos convida a mudar nossa perspectiva. A dor não é algo a ser evitado, é algo a ser abraçado, como o fogo em uma floresta. A princípio, o fogo parece destruidor, mas na verdade ele está limpando o terreno para que novas formas de vida possam florescer. Assim funciona a dor. Ela limpa e abre espaço para novas oportunidades, novas possibilidades. Essa dor do crescimento não é só uma sensação de sofrimento, é um convite para aprender mais sobre si mesmo. E é nesse espaço de caos e confusão que a verdadeira mudança começa a tomar forma. Por isso, quando você se deparar com aqueles momentos de desconforto, de dúvida, lembre-se de que você está no processo de transformação. Não está retrocedendo, está evoluindo, está vendo as coisas de uma nova perspectiva, de um nível mais alto de consciência. À medida que você avança nesse caminho de autovalorização, inevitavelmente se deparará com momentos de dúvida. Isso é normal. Mesmo quando as coisas parecem estar indo bem, as velhas crenças tentam voltar. Aqueles pensamentos que dizem que você não é o suficiente, que você não merece o melhor, que ainda não chegou lá. Mas o mais importante é que, agora que você está nesse caminho, percebe algo crucial. Você já não precisa lutar contra essas vozes. Em vez de temer, você as escuta,
as reconhece e segue em frente. Porque agora você sabe que tudo o que está acontecendo, até a resistência, faz parte do processo. A transformação não é uma caminhada reta, é cíclica, como uma espiral que sempre te leva a um lugar mais alto, embora em alguns momentos pareça que você está voltando ao ponto inicial. Jung compreendeu profundamente isso. O crescimento não é linear, não é sobre atingir um objetivo e pronto. É um processo contínuo, uma jornada que vai sendo construída dia após dia. Toda vez que você enfrenta uma nova dificuldade, toda vez que se depara com um velho padrão, essa é uma oportunidade para ver as coisas de uma nova perspectiva, com mais clareza, com mais profundidade. Esses momentos de dúvida, em vez de se tornarem obstáculos, se tornam um convite para mergulhar mais fundo, reajustar sua direção e seguir em frente com mais força. E, à medida que você se aprofunda mais nesse caminho, começa a perceber uma sensação de liberdade que antes não experimentava. É como se as correntes invisíveis que te mantinham preso, aquelas limitações que te faziam sentir que não podia avançar, começassem a desaparecer. É como se finalmente você se desse conta de que sempre teve a chave para se libertar, que sempre teve o poder de mudar sua realidade. E nesse momento, o único que te resta fazer é decidir o que fazer com essa liberdade. Você a usará para continuar crescendo, para expandir sua vida e se conectar com os outros de uma maneira autêntica? A resposta está em suas mãos. É possível que você se pergunte como é a vida quando você se liberta dessas limitações. Como é viver em autenticidade, em plena conexão consigo mesmo? Quando você decide se valorizar, algo começa a mudar nos seus relacionamentos. Você deixa de depender dos outros para se sentir completo. E em vez de estar preso em dinâmicas de necessidade, você começa a construir relacionamentos baseados no respeito mútuo, na compreensão e na conexão genuína. Os relacionamentos que antes te drenavam, que te faziam sentir vazio, começam a desaparecer. De algum modo, o universo começa a se alinhar com você, e apenas as pessoas que realmente ressoam com sua energia permanecem na sua vida. E é nesse espaço de autenticidade que surgem os relacionamentos mais significativos. Você não está mais buscando preencher um vazio com a aprovação dos outros. Você não precisa mais demonstrar nada. Você está completo, exatamente como é. E isso permite que você se relacione de maneira saudável, se conectando com as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas podem te dar. O ato de se valorizar também implica, inevitavelmente, soltar o que já não serve mais. Jung entendeu bem isso. O crescimento pessoal não é só sobre o que você agrega à sua vida, mas também sobre o que você decide deixar ir. Pode ser doloroso, pode ser difícil. Talvez haja pessoas, crenças ou situações das quais você se agarrou por anos, porque achava que faziam parte da sua identidade. Mas o ato de soltar não é uma perda, é uma libertação. Cada vez que você deixa ir algo que já não está alinhado com seu propósito, você abre espaço para algo novo, algo melhor. Aqui entra a intuição, aquela voz interna, suave, mas poderosa, que sempre esteve lá, te guiando. Às vezes, o ruído do mundo externo pode dificultar ouvi-la, mas quando você toma a decisão de se valorizar, quando realmente se permite escutá-la, essa voz se torna mais clara, mais firme. Ela te guia nas decisões importantes da sua vida, porque agora você sabe que o que realmente importa é o que ressoa com sua verdade, não com as expectativas externas. Quando você decide se valorizar, começa a confiar mais em si mesmo. Essa confiança interna se torna sua bússola. Você já não toma decisões movido pelo medo, nem pela necessidade de se encaixar ou agradar os outros. Tomar decisões se torna mais fácil, mais claro. E quando começa a viver desse lugar de autenticidade, o universo responde. As oportunidades que antes pareciam inalcançáveis, agora surgem com uma clareza que você não havia percebido. Isso não é uma coincidência, é sincronicidade.
é o reflexo da sua transformação interna se manifestando na sua vida externa. Mas esse caminho não está isento de desafios. À medida que você cresce, inevitavelmente encontrará resistência. Pode ser que você enfrente críticas de quem não entende sua transformação, ou talvez, como mencionei antes, os velhos padrões tentem voltar, buscando te arrastar de volta para aquela versão de você que já não existe mais. Mas, em vez de temer, em vez de deixar que isso te faça retroceder, reconheça que essas resistências são apenas sinais de que você está avançando, de que está atravessando um limiar para algo novo, algo desconhecido. E é aqui que entra a chave. Não se trata de evitar os desafios, mas de enfrentá-los com coragem e compaixão. Cada vez que você supera um deles, por menor que seja, é uma vitória. Você está reafirmando seu compromisso com o seu crescimento, com a sua transformação. E esse compromisso, essa perseverança, é o que vai te levar a um lugar de paz, a um lugar de autenticidade, a um lugar onde você se sinta finalmente em harmonia consigo mesmo. À medida que você continua, começa a perceber que a verdadeira transformação não está apenas no que você faz, mas no modo como vive cada momento, como toma decisões a partir de uma conexão profunda consigo mesmo. O trabalho de autovalorização nunca acaba. É um processo contínuo. Mas é nesse processo que você encontra uma liberdade incrível. Você liberta seu coração das expectativas dos outros, da necessidade de agradar ou seguir um caminho que não é o seu. Agora, você não vive mais para cumprir um roteiro alheio. Agora você vive para si, para sua verdade, para seu propósito. Esse é um conceito central no trabalho de Jung. A mudança começa de dentro para fora. E quando você decide transformar sua vida, percebe que aos poucos tudo ao seu redor começa a se transformar também. Relacionamentos, projetos, oportunidades, tudo começa a se alinhar com quem você realmente é. Isso não é magia, nem coincidência. É o resultado de uma vida vivida em congruência com sua essência. É como se, de repente, tudo tivesse um propósito, como se as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar, porque finalmente você está vendo o mundo de uma nova perspectiva. A chave está em entender que quando você se valoriza, deixa de buscar validação no exterior. O mundo começa a refletir essa certeza interna. Você não precisa mais que os outros te aprovem para se sentir completo. Agora, você age a partir de um lugar de confiança em si mesmo. E como resultado, começa a atrair pessoas, situações e oportunidades que ressoam com sua vibração. Isso permite que você tenha relacionamentos mais autênticos, mais profundos, porque agora você se conecta com os outros de um lugar de autenticidade, não de necessidade de preencher vazios. E como consequência, os relacionamentos que não te agregam, que te drenam, começam a se dissipar. Essa é a mágica de viver em autenticidade. Da mesma forma, seus projetos e metas começam a se alinhar. Talvez antes você se conformasse com o que tinha, com um trabalho que não te preenchia, com metas impostas pela sociedade ou por outros. Mas quando você decide se valorizar, percebe que não precisa se conformar. O mundo está cheio de possibilidades, e agora você vê oportunidades onde antes via limitações. O medo do fracasso começa a desaparecer, porque você entende que o fracasso não é o fim. Ele é uma oportunidade para aprender, para crescer, para se aproximar mais da versão de si mesmo que você está destinado a ser. O que antes parecia obstáculos, agora se tornam lições. Cada desafio, cada momento de dúvida, cada situação difícil, se torna uma oportunidade para reafirmar seu compromisso consigo mesmo. Agora, você não se define pelo que os outros pensam ou dizem de você. Você se define pelo que é, pelo que sabe que é capaz de realizar. E nesse processo de crescimento e aprendizado constantes, a vida deixa de ser uma luta. Ela se torna um caminho de expansão, de descoberta, de alegria. É um caminho cheio de propósito, porque finalmente você entende que não está aqui apenas para sobreviver,
mas para viver plenamente, em harmonia com quem você realmente é. Jung nos ensinou que a vida não se trata apenas de buscar felicidade ou sucesso, mas de encontrar o equilíbrio interno, de viver alinhado com nossa essência mais profunda. A verdadeira transformação não acontece da noite para o dia, mas acontece quando você toma a decisão consciente de começar a viver a partir da sua verdade. Esse é um caminho que não tem fim, pois cada passo que você dá, cada momento que você escolhe se valorizar, te aproxima mais de uma versão de si mesmo que você sempre soube que existia. Uma versão que está em paz, que está completa, que se sente capaz de enfrentar qualquer desafio que a vida apresentar. Quando você decide se valorizar, não está apenas transformando sua vida. Você também inspira os outros a fazerem o mesmo. Esse processo de autovalorização tem um efeito em cadeia que pode mudar não apenas a sua vida, mas a vida de quem está ao seu redor. Cada ação que você toma, cada escolha que você faz, é um testemunho do que é possível quando você vive em autenticidade. E esse é o maior presente que você pode dar a si mesmo e ao mundo. É provável que você se pergunte, em algum momento, se realmente está no caminho certo, se fez as escolhas certas. Mas o mais belo dessa jornada é que ela não se trata de perfeição. Não se trata de chegar a um destino final. Trata-se de cada passo que você dá, de cada momento que você escolhe viver com coragem, de cada decisão que você toma para se alinhar com seu ser autêntico. Nesse processo, você encontrará a paz, a clareza e a plenitude que estava buscando. E no final, você descobrirá que não precisa buscar mais nada. Você já está aqui, completo, exatamente como é. A vida já não é uma luta constante para se encaixar ou cumprir expectativas. Agora é um caminho de descoberta, de liberdade e de crescimento. Quando você decide se valorizar, cria um espaço para que o universo se alinhe com você. E é nesse espaço, nesse fluxo natural, que tudo começa a cair no lugar. A mágica não está em esperar que tudo aconteça sem esforço, mas em confiar no processo, no seu processo. Porque no final, o que realmente importa não é o que você alcança, mas quem você se torna enquanto caminha em direção aos seus sonhos. Então, você está pronto para dar o primeiro passo rumo à transformação? Você está pronto para valorizar quem você é e viver a partir dessa verdade profunda? Lembre-se, essa é a sua jornada e não há ninguém mais que possa caminhá-la por você. A decisão é sua. E quando você tomar essa decisão, tudo começará a mudar. Porque a mudança começa dentro de você. E quando você muda, o mundo muda junto.